Esse podcast é apresentado pela Copastur. Salve, salve! Sejam bem-vindos ao voo do Saída de Emergência com destino ao conhecimento. Eu sou o Jeff Andrade. E eu sou a Babi Moreira. E juntos vamos conduzi-los no bate-papo de hoje. O propósito deste podcast é elevar a consciência por meio da construção colaborativa de conteúdo, transbordando para a sociedade nossa cultura e valores. Tripulantes, microfones em automático. Algum desses sintomas lhe é familiar? Presta pouca atenção a detalhes e comete erros por falta de atenção? Tem dificuldade em se concentrar ao assistir uma palestra ou ler um livro? Às vezes parece não ouvir quando lhe dirigem a palavra, ou numa conversa acaba distraindo-se, prestando atenção em outras coisas. O transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, é um distúrbio neurobiológico crônico que se caracteriza pela desatenção, impulsividade e agitação motora. O TDAH afeta principalmente as crianças, mas adultos não estão isentos. Como você faz para nos seguir? Siga o Saída de Emergência no Instagram, @saída.pod, o canal da Copastur no YouTube e demais plataformas, Spotify, Deezer ou iTunes. É isso mesmo, Babi. E hoje nós estamos com a nossa convidada muito especial, a Ellen Tessaro. A gente gostaria que ela se apresentasse, contasse um pouquinho da vida dela. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ellen Tessaro, sou dona do perfil @Sinapse Criativa e como tema aí do podcast, né, eu sou uma TDAH. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês como eu cheguei aqui, né, como eu recebi o diagnóstico, o que o diagnóstico afetou na minha vida, na minha carreira, né, e de como eu levo ela hoje em dia. Como a Babi explicou para a gente aí, o TDAH é um transtorno de neurodesenvolvimento, né? Geralmente diagnosticado na primeira infância, então lá quando a criança está no processo de alfabetização, ensino fundamental, e normalmente é percebido pelos pais, professores, né, educadores, como dificuldades de aprendizagem, né? Então é aquela criança que não presta atenção na aula, que tem muitas dificuldades de acompanhar os coleguinhas, que muitas vezes é considerada uma criança inadequada, inquieta, impulsiva. Mas no meu caso foi um pouquinho diferente, porque o TDAH em meninas costuma ser menos hiperativo e predominantemente desatento. Então, eu era aquela aluna bem quietinha, bem mais introvertida, mas com a hiperatividade mental. Logo, ninguém percebeu que eu era TDAH por uns bons anos aí da minha infância, o que me acarretou muitos prejuízos funcionais. E aí, o engraçado é que eu tive o diagnóstico do TDAH através do meu diagnóstico de depressão, algo bem, assim, complicado durante a adolescência. Eu tinha alguns sintomas físicos, aquele desânimo, aquela tristeza profunda, fui procurar ajuda, e com o diagnóstico de depressão, durante o processo de investigação, eu me descobri TDAH. Eu tinha por volta dos 17 anos, né? Só que na época não era muito falado, não se divulgava isso na internet, eu não tinha ninguém ao meu redor que era TDAH, né? Meus pais também não tinham conhecimento suficiente, né, para conseguir me dar esse apoio na época, e o diagnóstico foi para debaixo da gaveta. Passou-se anos, eu tratei a depressão, entrou na vida adulta, faculdade, carreira, até a minha vida virar de ponta cabeça e eu falar, putz, eu acho que tem alguma coisa errada aí, eu vou tirar aquele diagnóstico da gaveta e ver o que eu posso fazer. Então, foi aí que eu comecei o meu processo de autoconhecimento para entender quais eram os prejuízos que um TDAH não tratado, não diagnosticado na infância, né, como deveria ser feito, poderia acarretar na minha vida adulta. E foi aí que eu descobri um mar, né? Um mar de pequenos prejuízos, assim, que a gente acaba enfrentando na vida adulta e que não relacionam ao TDAH. Então, quais eram esses prejuízos? Além da desatenção, da hiperatividade, eu tinha algo muito forte relacionado à minha disfunção executiva, que, para quem não sabe, é quando você começa as tarefas, mantém tarefas, inicia tarefas, dificuldades em planejar, manter uma atenção contínua em determinado projeto, né? E vocês podem imaginar que na época da graduação isso foi uma pedrinha no sapato, né? Foi aí que eu resolvi voltar a especialistas, refazer o diagnóstico
e saber como eu poderia lidar por meio de psicoterapia, enfim, outros tratamentos, até mesmo medicamentosos. Nesse meio tempo, eu me sentia muito sozinha, porque eu não conhecia nenhum TDAH na internet, eu não conhecia nenhum TDAH na minha vida real. E eu falava, gente, mas 6% da população puxa vida, não é possível que eu não encontre um TDAH, né? E aí eu criei o perfil, que era o @sinapse criativa, que começou como um esporte, para falar a verdade, né? Comecei a colocar vídeos no YouTube, falar um pouquinho sobre mim, e de repente eu descobri que tinha mais TDAH saindo debaixo das telinhas do que eu imaginava. Né? Então eu criei o perfil nessa época, quase que no finzinho da faculdade, e criei uma comunidade assim incrível, porque a gente conhecia mais TDAHs pelas telinhas, né, do que ao vivo. E aí, com o tempo, amigos, familiares foram sendo diagnosticados, e eu fui criando uma rede de apoio em torno disso, né? Falando exclusivamente do TDAH, né, eu também sou autista, mas isso é um assunto um pouquinho mais para frente. Mas falando exclusivamente desses sintomas do TDAH. Na minha vida infantil, foi os prejuízos escolares, né? Então, eu tinha dificuldade em aprender algumas coisas, eu era muito boa em algumas coisas e muito ruim em outras. Por isso que também não fui diagnosticada precocemente. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu tirava 2 em física, mas eu tirava 10 em ciências. Eu tirava 1 em matemática e 10 em história. Então as coisas acabavam se compensando, né? E aí tinha aquele rótulo um pouquinho chato da criança TDAH, que é a criança preguiçosa, a criança que não tá nem aí para nada, né? A criança que é no mundo da lua. Então, esses rótulos nos acompanham na vida adulta quando você não procura um tratamento, né? Quando você não procura uma ajuda de fato, né? Pelo menos não sei se vocês têm esse conhecimento, mas para TDAH, uma das terapias que são mais efetivas é a TCC, né, que é a terapia cognitivo-comportamental, que ajuda nesse processo de resolução de problemas, que te ajuda a lidar com questões do dia a dia. Então, para mim, assim, foi um divisor de águas, tirar o meu diagnóstico da gaveta e falar, olha, tem alguma coisa aqui, eu vou assumir, vou vestir a camisa e vamos começar a falar sobre isso, né? Olha, eu vou para uma pergunta, na verdade, a gente queria entender mais os sintomas, porque quando eu fui pesquisar um pouco mais do tema, eu acho que isso deve ser muito comum. Você pensa, peraí, eu também tenho, né? Porque eu acredito que isso deve ser comum. Eu até ouvi que você pode ter alguns sintomas, você não precisa ter TDAH, né? Você pode ter alguns sintomas, enfim. E aí eu queria entender melhor sobre isso. Tá, então vamos lá. Quais são os sintomas, assim, base, né? A gente chama de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, apesar desse déficit de atenção não encaixar muito bem no termo. E eu já vou explicar por quê. Na verdade, a gente tem sim uma atenção, mas é uma atenção muito seletiva. É como se a gente tivesse um hiperfoco em determinados assuntos, em determinados momentos, e esquecesse do que está acontecendo em volta. Então, na verdade, aquela criança que está sentadinha na aula, ela está muito mais preocupada em desenhar no caderno, em ver a mosquinha passando, de ver a criança do lado de fora correndo na janela, do que aquela aula super interessante de gramática que está sendo passada. Então, é uma atenção um pouco mais seletiva. Isso é um ponto, né? E a hiperatividade, ela pode ser mental, que é mais presente nas meninas, ou seja, a mente é um turbilhão de ideias, né? Então a gente tende a ser pessoas mais criativas de fato, só não consegue gerenciar essas ideias como pessoas neurotípicas, ou seja, pessoas que não possuem o transtorno, conseguem. Então o que eu quero dizer com isso? A gente está conversando aqui, mas eu estou pensando em vários outros projetos junto com a nossa conversa. Se eu não tivesse o transtorno, provavelmente o podcast seria único para mim. Então, tem essa questão de gerenciar. Sintomas que são muito similares ao TDAH e que a gente acaba considerando TDAH de forma errônea hoje em dia, né? Primeira coisa, todos os sintomas que eu falar aqui, eles têm que ter aparecido durante a infância. A gente não se torna TDAH, a gente é TDAH, né? Em um nível um pouquinho mais leve ou um nível um pouquinho mais severo, mas a gente não se torna, a gente é. Então, pode vir acompanhado da depressão, da ansiedade, a hiperatividade motora, né? Que são aqueles movimentos com as mãos, com os pés. Tem impulsividade, tem ansiedade, tem a desatenção, e tudo isso pode ser mascarado ou criado no nosso estilo de vida que a gente tem hoje em dia, né? Então, excesso de açúcar, muitas telas, uma rotina absurda com 2, 3 empregos, né? Então,
Todos os sintomas a gente consegue criar. Aí a diferença entre saber se eu sou TDAH ou não é a permanência desses sintomas e o quanto eles são prejudiciais na tua vida, né? Então, quando eu fui procurar o diagnóstico, né, do TDAH, eu fui por conta de uma depressão no fim da adolescência. Só que existiam muitos sintomas em mim que não eram característicos de uma depressão. Eu tomei a medicação, fiz tratamento e aquilo não sumiu. Então, a minha dificuldade de iniciar tarefas, meu excesso de sono, a minha desatenção, a minha impulsividade, não eram comorbidades, ou seja, transtornos secundários à depressão, e sim características do TDAH. Por isso, quando você vai procurar um diagnóstico, é tão importante você falar, olha, eu já sou diagnosticado como qualquer outra coisa. Por exemplo, já tenho uma depressão, já tenho uma ansiedade base, já faço uma medicação, né? Já tenho esse determinado estilo de vida. Então, o profissional, ele vai analisar tudo isso para levar em contexto de onde vêm os sintomas, né? Se é algo genuíno teu, que vem lá da infância, ou se é algo que a tua rotina produziu, que a tua situação produziu. Então, no caso, os especialistas, quando eles fazem o diagnóstico, não tem, por assim dizer, uma causa. Você meio que nasce com isso, só para Sim, deixar mais claro. eu tenho formação biomédica, né? Então, se eu falo uma Uhum. palavrinha difícil, vocês me corrijam aí. Tanto o autismo quanto o DH, quanto a dislexia, eles têm bases genéticas, né? Tem o fator ambiental, claro, que influencia nessa genética, mas a criança nasce com isso. A diferença é como essa criança vai ser tratada, como ela vai ser criada, como ela vai ser acompanhada, que pode ou não aumentar esse nível do TDAH, que pode ou não piorar esses sintomas, né? Mas ele já nasce com você. Agora, como você vai levar para a vida adulta que vai mudar um pouquinho, né? Normalmente crianças que são bem acompanhadas na infância, que têm todo o tratamento adequado, e que são poucas, né? Porque às vezes é difícil conseguir oferecer todo o tratamento que você pode durante esse período, né? Acaba levando menos prejuízos para a vida adulta e o TDAH se torna algo bem pequeno. Na maioria das pessoas que tem no meu perfil, que eu converso, que eu tive contato, que é sobre a questão que eu comento muito nas redes sociais, que é sobre o diagnóstico tardio, a gente acaba acarretando muitos prejuízos, né? Por conta dessa falta de acompanhamento. Então, o TDAH acaba se tornando algo um pouquinho mais severo por conta disso. Entendi. No caso do diagnóstico, até do tratamento mesmo, então, acho que se deve, como que eu posso dizer, de como diagnostica e trata uma criança e diagnostica e trata um adulto. São Sim, diferentes. Principalmente até se porque não teve um acompanhamento, né? exatamente, até porque o TDAH por muito tempo, né, teve um estigma que o TDAH não era real, que era uma invenção da indústria farmacêutica e que foi Que criado nem só para depressão, né? que nem depressão, né? E a gente sabe Uhum. que é o mal do século, que foi criado para que a gente pudesse usar a Ritalina, né, que era considerada a droga da inteligência. E acho até importante abrir esse parêntese aqui, né, para quem estiver nos ouvindo. O uso de Ritalina para uma pessoa que não tem transtorno não traz benefício algum. Você não vai sentir nenhum tipo de inteligência a mais, nenhum aumento de foco, pelo contrário, você vai sentir só os efeitos colaterais chatinhos que tem na bula quando você abrir a caixinha. Já para uma pessoa que tem TDAH, né, um transtorno de atenção, aquela Ritalina, ela vai fazer com que você tenha mais foco, vai organizar melhor suas ideias, né? Então, só abrindo esse parêntese mesmo. Quando o TDAH ele é diagnosticado na infância, a gente trabalha a questão da hiperatividade, do comportamento, porque essa criança DH costuma ser muito inadequada na escola, ou ela só quer falar dos interesses dela, né, de modo mais restrito, ou é aquela criança, assim, super espivetada que você conhece, assim, de um casal e fala, meu Deus, eu não quero que essa criança vá na minha casa. É até chato falar isso, mas é o estereótipo, infelizmente, né, e principalmente voltado a meninos. Então, a terapia, ela visa reinserir essa criança num convívio social muito bom na escola, para que ela tenha um aprendizado suficiente, para que ela tenha uma boa experiência na escola e que ela consiga manter boas interações sociais, né? Além do tratamento medicamentoso. E muitas vezes o TDAH não vem sozinho. Eu comentei um pouquinho antes que a gente tem as comorbidades, né? Que são transtornos secundários, terciários. Com o TDAH, pode vir a depressão, pode vir a ansiedade, né? Pode vir o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, que normalmente crianças não têm muita disciplina, acabam desafiando muitos pais, amiguinhos, gera realmente uma raiva interna na criança. Então, é focado mais nessa readaptação e nesses prejuízos escolares.
Na vida adulta, normalmente aquele adulto que procura o diagnóstico é o adulto que está em depressão, que está em ansiedade, que está com uma carreira super bagunçada, que a vida pessoal está um caos, que não consegue manter relacionamentos, que muitas vezes tendem a se encaminhar para certos vícios, né? Tabagismo, alcoolismo, uso de drogas, entre outros. Então, essa intensidade faz com que a maioria dos adultos não diagnosticados procurem por tratamento e ajuda por outras causas, né? Isso que é interessante. Quando eu procurei o meu foi por conta da depressão, mas eu tenho muitos conhecidos e colegas que procuraram por conta de vício, né? Compulsão alimentar, álcool, enfim, qualquer outro meio aí de extrapolar sentimentos e emoções. Ellen, a Ritalina é a dopamina? É isso? Não, a Porque, Ritalina, hum, pode falar, pode falar. não, porque a dopamina é a que traz a sensação de prazer, é isso? Isso. Então, no caso do TDAH, a dopamina ela é um neurotransmissor, né? A gente tem menos, um pouquinho menos em quantidade, ou a gente não consegue produzir direito essa dopamina, a gente tem uma necessidade extrema de viver sempre no meio-fio, ou seja, adrenalina, na impulsividade, na falta de rotina. A gente gosta dessa imprevisibilidade e de situações que nos geram praticamente só prazer, porque a gente consegue movimentar o nosso dia a dia. A Ritalina, ela é um estimulante, ela ajuda nesse processo, né? Então, com o aumento dos níveis de dopamina, a gente consegue também melhor planejamento, melhor foco, melhor atenção, né? Tem algumas pesquisas que dizem que o TDAH tem a estrutura aqui frontal da cabeça, né? Que seria o lobo frontal, com algumas diferenças morfológicas, tanto de tamanho, né? Claro que é muito imperceptível isso, então, se você fizer um exame hoje, você não vai conseguir ver, isso é a nível de pesquisa, mas também no nível de comunicação, é como se essa área funcionasse de uma maneira diferente. Por isso as dificuldades de foco, atenção, planejamento, né? E controle dessa impulsividade. Né? Então tem essa diferença aí. E aí você tem que tomar tanto a Ritalina, não repõe a dopamina, não. Você Não, a gente não toma repõe. medicamentos. Tá. Hoje em dia eu não tomo para TDAH, porque para mim a mudança de rotina e o meu estilo de vida foi suficiente para que eu deixasse a medicação de lado, no caso do TDAH, né? Mas tomei sim Ritalina por muito tempo. Não existe só Ritalina, existem outras classes de medicações semelhantes, né? Fazem a mesma terapia, mas existem outras classes um pouco menos agressivas hoje em dia. Mas para mim a mudança de estilo de vida e a rotina já foi mais que suficiente, né? Uhum. Aproveitando o gancho, quer falar, Babi? Não, pode tocar. Não, eu ia falar sobre o tratamento, né? Que você falou do medicamento, mas o tratamento em questão de medicação é a Ritalina, tem outros remédios, ou tratamentos são indicados como o TCC, né? Que você comentou. Isso. Então, vai depender muito do que essa pessoa apresenta, né? No meu caso, eu não sou TDAH pura, eu sou TDAH e eu tenho a antiga síndrome de Asperger, que é mais conhecida hoje como TEA suporte 1, né? Que vulgarmente também era conhecido como o autismo de alto funcionamento. Então, na verdade, para mim, esses dois transtornos brigam um pouquinho. Então, o que acabou acontecendo? Eu era uma TDAH, né? Enfim, não sabia do autismo, não tinha nem possibilidade de ser, não tinha esse conhecimento. Só que em muitos dos sintomas do TDAH, principalmente na questão da atenção, eu conseguia terminar muitas tarefas. Às vezes eu era até obsessiva demais com algumas tarefas. E aí eu pensava assim comigo, falando, nossa, mas será que isso é só do TDAH, né? Anos mais tarde descobri que era por conta do autismo. Existem muitas medicações, vai depender se a pessoa tem uma ansiedade associada, se ela tem uma depressão associada, da idade dela, né? Se ela é homem, se ela é mulher, se ela faz um acompanhamento com a psicoterapia, né? Que é muito importante. Então, a gente costuma falar que o tratamento do TDAH, do autismo, esses transtornos, eles não podem andar sozinhos. Não dá para você usar só a medicação, não dá para você fazer só a psicoterapia, não dá só para você mudar estilo de vida. É uma tríade. Né? Então, a medicamentosa, quando necessário, geralmente a gente toma para arrumar a parte química, né? Arrumar a casa para que você tenha iniciativa, para que você tenha a chance de fazer outras mudanças que não depende da sua parte química, que é uma barreira grande. A gente tem a psicoterapia para resolver, né, esses novelos aí de problemas que a gente acaba acarretando ao longo da vida e aprender a lidar também com esses sintomas, porque é você, né? O pessoal até brinca, mas você não pode se rotular, não pode falar você é TDAH. Gente, o TDAH sou eu, é uma parte de mim. Então, se eu não aprender a lidar com isso, o desmoronamento é maior,
né? Então, a importância da psicoterapia é para resolver questões pessoais. Inclusive, se você não tiver nada também, gente, a psicoterapia é ótima, tá bom? A gente precisa resolver algumas questões da nossa vida atual. E a mudança de vida, né? Porque não adianta a gente colocar em prática somente na consulta médica, somente na sessão da psicóloga. Precisa ter uma adaptação de horário, de rotina, de dieta. A dieta, assim, é extremamente importante para o TDAH. Então, uma dieta muito rica em carboidratos, né, açúcares, gorduras, acaba não sendo benéfica para o TDAH, porque também piora a questão da atenção, né? Que é o que a gente brincou, né? Imagina só, uma criança que não é TDAH, mas ela se entope de açúcar, provavelmente ela vai ter alguns sintomas similares ao TDAH e os pais vão ficar preocupados levando no médico. Então, também são sintomas que são simulados hoje em dia, né? Não tirando o mérito de quem é, tá, gente? Mas é realmente uma questão de avaliar. Se mudou o estilo de vida, mudou tudo que podia, a pessoa ainda apresenta sintomas, opa, então a gente precisa de um diagnóstico formal. E o autismo você descobriu, o TDAH você descobriu com a depressão, e o autismo foi pós, como que foi que você Foi descobriu? o TDAH, eu descobri vai fazer 10 anos esse ano, né? Tava no finzinho do ensino médio. E apesar de o TDAH explicar muitos dos meus sintomas, assim, foi um check. Nossa, era assim porque eu sou esquisita. Nossa, tá vendo? Era desatenção. Caraca, eu não era preguiçosa na escola. Eu tinha alguns aproveitamentos escolares que não eram condizentes com o TDAH. O que eu quis dizer com isso? Uma criança TDAH, apesar de muito inteligente, muito criativa, o interesse pela escola, de fato, pelo conhecimento, é um pouco conturbado, né? Porque a gente pensa muito em brincar, muito em interagir, muito em desenhar, tem essa parte mais lúdica da escola. E eu tinha interesses assim, do tipo, eu amava ciência desde pequena. Então, lá para os meus 10 anos de idade, eu sabia todos os ossos do corpo. Eram interesses muito restritos, e geralmente esses interesses eu sabia muito, né? E eu tinha muitas dificuldades de interação social, muitas mesmo. Então, sofri bastante bullying na infância. Fui me encaixar lá no final do ensino médio, eu comecei a fazer amizade com pessoas que eram mais similares a mim, e aí as coisas começaram a se encaixar, né? E aí foi passando os anos, e eu tenho um transtorno que é por conta do autismo, que é o transtorno do processamento sensorial. O TDAH também tem essa hipersensibilidade ao ambiente, ou seja, sons, texturas, odores, né? Tem essa questão com o ambiente. A gente é mais sensível, a gente consegue escanear os elementos do ambiente de uma forma mais fácil. O que eu quero dizer com isso? Se a gente for numa loja, por exemplo, eu provavelmente vou saber tudo que está na prateleira e você vai ter olhado, por exemplo, um vasinho que você gostou lá. Então, a gente tem essa carga de informações que a gente recebe e que a gente processa numa velocidade muito maior do que uma pessoa que não tem. No autismo, isso é elevado a 10. Então, eu sempre tive muito problema com tipos de comida, ou seja, seletividade alimentar, né? Eu era uma criança muito restrita para comer. Textura de roupa, excesso de barulho, né? Não a ponto de, por exemplo, chegar no shopping e ficar com a mãozinha aqui. Mas eu ia absorvendo aquele barulho, eu ia entrando em contato com aqueles estímulos e quando chegava em casa eu não conseguia me mexer. Passou despercebido? Passou despercebido. Porque assim como o TDAH, o autismo em mulheres também é muito mais sutil, muito diferente, né? Então a gente está acostumado com aquele estereótipo que é o garotinho que está numa festa, que põe as mãozinhas aqui, né? Um garotinho que verbaliza, que não quer ficar naquele lugar, que faz barulhos. Então, assim, ainda é muito preconceituoso, teoricamente, da nossa parte, não enxergar mulheres autistas. Anos passaram, minhas habilidades não melhoraram, mesmo com o tratamento do TDAH, e eu tinha aquele sentimento de não me encaixar. Não parecia que eu era um peixe fora d'água. Eu não me encaixava com pessoas totalmente TDAHs, eu não me encaixava totalmente com pessoas neurotípicas, e aquilo começou a me incomodar, e veio pandemia, e aí, enquanto todo mundo estava surtando com a pandemia, isolado em casa, eu estava super plena, aprendi a cozinhar um monte de coisa, estava suave. E aí, entendam bem, gente, eu amo sair, adoro meus amigos e tal, mas, assim, não é aquele contato social que estava todo mundo muito acostumado, para mim, Já era comum. comum, e fiquei no meu mundo, né? Eu trabalhei na linha de frente do Covid, mas quando eu voltava para casa, aquela falta de contato foi ótima. Comecei a ver que tinha alguma coisa errada aí, eu falei, gente, eu vou precisar investigar isso, né? Me mudei, casei e tudo. E aí, um belo dia, curiosamente, eu tô rodando lá uma rede social e eu vi um vídeo de uma menina falando, olha, como é que eu descobri meu diagnóstico de autismo aos 38 anos? Aquilo me acendeu um alerta, né?
Porque apesar de ser da área da saúde, apesar de ser neurodivergente, porque eu sou uma pessoa TDAH, ter contato com pessoas autistas, eu nunca cogitei a possibilidade de ser autista. A gente sabe que é diferente, mas a gente não dá nome aos bois porque fala, ah, não, mas autista é fulano de tal que eu conheço. E aí eu comecei a ficar assim, obcecada, comecei a estudar, comecei a procurar pessoas que tinham tido o diagnóstico tardio. E pela primeira vez na minha vida, eu tinha conhecido mulheres que eram tão parecidas comigo que eu não sabia nem explicar. Parecia que a gente tinha se separado no parto, irmã gêmea. Jeito de falar, interesses, a questão do processamento sensorial, né? Eu falei, nossa, gente, tem alguma coisa aí. E aí fiquei obcecada e fui atrás do diagnóstico. Fiz todo o processo avaliativo, passei por mais de 7 profissionais para conseguir fechar o meu laudo. Porque a gente, como eu falei para vocês, esse autismo em mulheres e adultos e homens, né, é muito diferente. Então, o fato de eu ser casada, de eu trabalhar, de eu olhar nos olhos, de eu conseguir me comunicar, era um fator que falava assim: ah, não, você não é autista, você não pode ser. Autista não olha nos olhos, não gosta de gente, não tem empatia, não consegue se expressar, que é erroneamente um preconceito horrível, né? Então, Sim. existem vários níveis de suporte no autismo, tanto no TDAH também. Então, o transtorno ele é um espectro, ou seja, a gente tem os extremos, que são as pessoas que a gente tem mais contato, né? Que são crianças que não são verbal, que não conseguem se comunicar, que precisam de cuidados mais intensos, e tem os meios do espectro, que no caso é onde eu me encaixo. Grande parte dos autistas também são TDAHs ou têm outros transtornos associados. Não é regra, mas existe. Então, no meu caso, sou TDAH e sou autista. Vocês ficou claro, né? Ficou assim. Eu tô achando incrível, assim, conhecer a sua história, porque a gente entende que a pessoa depende do autoconhecimento, né? Autoobservação, buscar muito esse, se conhecer mesmo, né? Se Porque conhecer. não tá dentro de tratamentos, esse não é a coisa mais importante, né? Eu acho que é mesmo você se conhecer, se observar e se tratar com autoconhecimento mesmo, né? Com o dia a dia, com a Exatamente. rotina, e eu acho isso incrível, que a gente fala, nossa, é uma doença, e meu Deus, e agora? Mas não, né? Cria-se uma rotina, e eu acho que é muito isso que você fala também no seu perfil, né? Muito de É, rotina. Porque, assim, até abrir um adendo, né? Como é genético, então, na minha família existem outros casos, né? Eu tenho um primo de primeiro grau, que tem indicação para autismo grau leve, como eu tenho. Meu pai tem indicação, mas já tem mais de 68 anos, não quer procurar diagnóstico, enfim, provavelmente herdei dele, né? E o meu irmão é TDAH, mas assim, TDAH nato e mais TDAH que eu até, né? Também teve muitos problemas na escola, a gente brinca que ele era um menino avoado, sabe? E para ele nunca fez diferença procurar o diagnóstico, porque ele foi para um lado mais artístico na carreira, né? Então ele era designer, depois montou uma empresa de fotografia, tem uma empresa de fotografia de sucesso. Então, para ele, o TDAH não trouxe prejuízos, como trouxe para mim que quis ir para a área acadêmica. Talvez se eu não tivesse esse interesse na área acadêmica, eu não teria sofrido tantas barreiras por conta do TDAH. Ou não teria percebido tão antes, entende? Então, a questão do diagnóstico, eu falo assim, faz diferença para você? Está trazendo prejuízos? É um sinal de alerta? Para você é importante? Cara, vai atrás, corre. Mas tem para pessoas que não faz diferença. Meu irmão é um. Ele brinca assim: ah, eu devo ter isso aí, né? Depois de tudo que a gente já passou na família, eu devo ter isso aí, mas eu nem vou mexer mais, né? Então, para mim fez diferença. Foi uma busca pela identidade. Atenção, passageiros. Se acomodem confortavelmente. Só falando um pouquinho sobre o autismo, nós tivemos um podcast anterior, né, o de número 25, falando sobre isso, né, sobre os desafios do diagnóstico tardio. A gente entrevistou a Anne Etéria e a Selma Sueli Silva. Então, você que está nos vendo, nos ouvindo, quiser saber um pouquinho mais, é o podcast de número 25. E falando um pouquinho sobre, detalhando algumas coisas, o que mudou na sua vida, Ellen, depois que você descobriu, né, o TDAH, e também como isso te prejudicou de certa maneira? Você falou alguma coisa, mas só para a gente detalhar um Uhum. pouquinho mais, né? Então, o que mudou e o que isso te ajudou, te prejudicou? Bom, como eu te falei, quando eu tive o diagnóstico TDAH, eu não tinha dimensão do peso do diagnóstico.
A gente recebe um laudo com o CID, né, que é um númerozinho lá do Código Internacional das Doenças, e fala, ó, você é tal coisa. Ninguém te dá um manual de como sobreviver com isso. Ainda mais naquela época, né? Então, a princípio, tratei a depressão, coloquei quimicamente, né, as minhas questões no lugar e parti para a vida adulta. Depois que eu tive o diagnóstico de TDAH, né, mudança de rotina. Isso foi, assim, supremo para mim. Melhorei sono, melhorei alimentação, né, atividade física, que eu não fazia nada, eu era uma pessoa muito sedentária, isso melhorou demais meu desempenho nas atividades. Né? Além disso, por conta do laudo do TDAH, eu tive algumas adaptações na minha graduação, né? Como o tempo de prova um pouquinho estendido, algumas adaptações em modelo de prova realmente, porque eu tinha dificuldade da parte escrita. Então, algumas adaptações acadêmicas, mas não no mundo profissional de fato. Então, nos meus trabalhos, eu sempre tive que driblar muito bem a questão do TDAH. Né? Então, às vezes eu reconferi o meu trabalho várias vezes para saber se eu não tinha deixado passar nada, né? Eu fazia um pouquinho mais devagar do que as outras pessoas para que eu pudesse ter menos chance de erro. Então, com o tempo, a gente vai percebendo o que é que dá para ser mascarado, né? O que é para para ser driblado no dia a dia e o que não tem jeito, que você tem que comunicar quem trabalha com você. Olha, se eu esquecer tal coisa, se eu não te cumprimentar na rua, se eu parecer que não tô te olhando, é porque eu não tô te olhando mesmo, eu não tô prestando atenção em você mesmo, você me chama aqui para a realidade. Então, tem várias coisas no dia a dia que a gente vai aprender a lidar. Com o TDAH foi gritante, porque, assim, eu saí de uma pessoa que me sentia insuficiente, incapacitada, juro para vocês, porque quando a gente não tem um diagnóstico, a gente acha que tudo é culpa nossa. Que, é porque eu sou burra, é porque eu não consigo, eu não me esforcei. Até você começar a entender tudo que aquele transtorno traz para a tua vida e como você pode achar maneira de lidar com ele. Para o autismo, então, nem se fala, né? Porque uma das minhas questões mais graves, assim, era a parte sensorial. Então, muitas vezes eu não conseguia acompanhar uma jornada de trabalho que meus colegas no hospital conseguiam. Então, 2, 3 plantões, eles iam para balada. 2, 3 plantões, eu ficava de cama. Tô até errado, tem, né? 20 e tantos anos, tem uma coisa errada. Então, muito barulho, excesso de pessoas falando, eu tinha muita a questão da minha bateria social, que a gente brinca, né? Eu tenho tempo de interação. Eu não consigo, por exemplo, ir num churrasco de família e ficar 10 horas e ainda voltar para casa suave. Não dá para mim, né? Então, eu preciso do meu momento, eu me recupero sozinho, eu me recupero de modo mais introvertido. Então, nesses pontos, o TDAH também precisa disso, mas precisa menos do que do autismo. Eu fui adaptando a minha rotina. Hoje em dia, eu já escolho melhor os lugares que eu vou, né? Eu já enfrento melhor questões do dia a dia, sei o que pertence ao transtorno, sei o que é minha personalidade, aprendi a lidar melhor com imprevistos, porque o TDAH e o autismo também pegavam muito nessa parte para mim, então se alguma coisa não saía do jeito que eu me planejava no início do dia, aquele dia já tinha acabado para mim. Então, todas essas questões foram sendo adaptadas depois do tratamento, depois da descoberta. Quando a gente dá nome para as coisas, fica mais fácil aprender a lidar com elas. Sim, então no caso, a gente, quando fala de TDAH, a gente acha que a pessoa gosta de ficar sozinho, mas não, ela usa esse tempo sozinha para recuperar, por assim dizer, a bateria, que nem você comentou, né? Exatamente. É Ela como precisa se desse momento de fosse, introspecção. como se fosse um momento assim como se você ligasse na parede realmente o seu carregadorzinho, né? A gente tem até um termo muito famoso que assim, o TDAH geralmente é uma pessoa bem extrovertida, criativa, né? E as ideias são basicamente uma Ferrari funcionando, só que a gente não sabe bem como gerenciar essas ideias dentro da cabeça. Então a gente usa muita energia, a gente gasta muita energia durante o dia. Então, quando a gente esgota essa energia, é como se a gente tivesse uma depressão momentânea. É aquele esgotamento físico e mental que muitas vezes se torna assim visível para as outras pessoas. A gente muda de expressão, a gente fica muito cansado, a gente realmente cai a postura. Então a gente precisa desse tempo para recuperar a energia e conseguir seguir com o dia normalmente, né? E no autismo mais ainda. Legal. Ellen, a gente viu um post essa semana no Instagram, não sei se você chegou a ver, de um relato de um professor, Rick Cifuentes, não sei como pronuncia, que são três posts, assim, de um relato dele que é assim: tem uma aluna que não consegue ficar muito tempo sentada, ela sai da sala toda hora. Ouvi que é uma aluna difícil, tirou 2,7 na primeira prova, ela me contou que tem TDAH com muito H.
Conversamos, lhe pedi permissão e usamos 45 minutos para falar de neurodiversidade em sala. Aí ele fala, alguns se identificaram com os sintomas e apareceu mais um rapaz que tem um diagnóstico. Propus que deixássemos um espaço na última fileira de carteiras e assim, quando eles quisessem se movimentar, poderiam fazer isso dentro da sala de aula para não perder as explicações. Aí ele fala que acabou de corrigir a segunda prova dessa moça e ela tirou 9,3. Não sei se isso se deve ao espaço que lhe demos para ser o jeito que ela é, ser do jeito que ela é, né? Inclusive em sala de aula. Não sei se isso é educação inclusiva, será? Só sei que ela está feliz e eu também. Então, a gente achou muito, muito legal esse relato dele. E a gente queria entender de você, eu vou juntar, na verdade, aqui duas perguntas. O papel tanto do professor, né, nesse processo, quanto da família. Queria entender um pouquinho aí. Bom, já ressaltando, né? Sim, isso é educação inclusiva, tá? Claro que não é as ferramentas tradicionais que a gente usa com crianças, enfim. Cada criança e cada adulto precisa do seu nível de suporte, seja adaptações, seja tratamentos e etc, né? Mas assim, tô falando pela minha experiência, né? Eu tive fases durante o meu processo de educação, tanto na escola, ensino médio, vida adulta na faculdade, que foram muito positivas, que me deram essa liberdade, educadores que eu pude conversar, mostrar o lado, falar, olha, professor, eu não consigo fazer uma prova tão extensa quanto o senhor está passando, o senhor gostaria de fazer uma prova oral comigo? Eu consigo me sair melhor com uma prova oral, na época eu não tinha noção dessa minha dificuldade de expressão no papel. E eu tive muitos educadores que me acolheram, que, por exemplo, eu tinha até um professor na faculdade que ele estava em imunologia, que era super complexo na época, vários nomes, várias células, algo bem difícil, e ele sempre desenhava a lousa inteira. E eu amava o jeito que ele explicava. E metade da sala falava assim, professor, mas por que você está desenhando? Ele, porque se eu conseguir fazer vocês entenderem por meio de desenho, eu já ganhei meu dia, vocês nunca mais vão esquecer disso. E realmente é uma das matérias que eu mais me lembro hoje em dia. Então, eu podia fazer as provas dele em vídeo. Então, pequenas adaptações que o professor consegue perceber o quanto você sabe do conteúdo e consegue te colocar dentro de uma escala de avaliação, nossa, para mim foi fantástico. Porém, tive muitas pessoas que não entenderam e que me faziam decorar partes de livro e, assim, reproduzir rodapé de livro na prova, e até hoje eu não sei a matéria, não aprendi a matéria, só me sentia pressionada. Então, acho que cabe muito desse diálogo entre o aluno e o professor, claro que tem que ter uma instituição por trás para garantir os direitos, né, de acordo com as adaptações que você precisa, mas é uma relação muito sala de aula. Poxa, olha só no post, foi uma coisa tão simples, deixar um espaço para você atrás, para você se movimentar. Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas é como se a gente tivesse formiguinhas na perna, no bumbum, essas coisas, sabe? Então, às vezes a gente está numa posição que a gente não se aguenta. Tô falando por mim, né? E às vezes ficar apoiado na cadeira, numa posição diferente, cruzar as pernas, levantar, apoiar em cima da mesa, me torna mais atenta. Eu consigo prestar mais atenção porque fisicamente, corporalmente, eu estou me sentindo mais confortável. Então, tem todas essas questões. Por exemplo, hoje em dia, eu ainda faço pós-graduação, essas coisas, eu às vezes assisto a aula de fone. Não tá ligado nenhum som, mas o meu fone cancela o ruído. Melhora, porque eu tenho menos interferência dos colegas da sala e consigo ouvir melhor o professor. Mas tem professores que não gostam que alunos assistem com fone de ouvido. Então, é tudo questão de combinar, de convivência, de até onde vai o seu diálogo com o educador, porque nem sempre o papel basta. Isso a gente já vê na prática. Muitas vezes eu precisei usar o meu laudo e não fui devidamente ouvida. Então, existem os extremos aí da inclusão, né? Mesmo com todos os documentos possíveis, leis, tudo que garantia, as pessoas às vezes não aderem ao que você precisa. Né? Quanto família, eu brinco assim, que a minha família sempre foi bem desapegada com essas questões. Então, quando eu tive o diagnóstico de TDAH, ansiedade. Resumiram tudo, ela é uma criança ansiosa, ela é uma adolescente ansiosa, vamos lidar com isso. Com o TDAH, com os anos, quando eu comecei o perfil, minha mãe falou assim, mas você vai falar disso na internet? As pessoas vão achar esquisito. Você vai falar só das suas dificuldades? Eu falei, mãe, eu preciso encontrar gente que seja parecida comigo, porque na vida real não tá dando, né? Então, aos poucos eles foram acostumando e eles aprenderam mais sobre mim com os meus seguidores e com o perfil.
né? A gente brinca que santo de casa não faz milagre, mas com os anos a gente foi conscientizando, conscientizando. Aí tive o nascimento dos meus sobrinhos, um deles também é TDAH, então as coisas foram se encaixando e eles foram vestindo a camisa da causa comigo. Com o autismo foi um pouquinho mais difícil, porque se você falar hoje em dia, olha, eu sou TDAH, as pessoas falam assim, ah, mas eu também tenho isso. Eu também sou desatento, eu também sou um pouquinho assim, eu também sou um pouquinho impulsivo. As pessoas levam a sério, mas não levam tão a sério, não é um estigma tão grande. Agora, meu amigo, quando tu chega numa mesa de bar e fala, olha, eu sou autista, nossa, mas você gosta de gente? Você consegue ficar aqui nesse bar? Você está olhando nos meus olhos? Então, o preconceito é muito maior, então precisa de mais dedos para falar com a pessoa, infelizmente, explicar, né? Trazer esse processo de conscientização. Né? E aí, quando você fala, nossa, dá para ser TDAH e dá para ser autista? Ô, meu amigo, dá para ser tanta coisa junto, né? Então, tem essa questão aí. Mas família, no geral, lidou muito bem. Não é algo que eles, hoje em dia, saem falando para todo mundo, né? Olha, minha filha é autista. Não é um troféu isso, né, gente? Mas, quando precisa, eles falam assim. Inclusive, meu irmão trabalhou esses dias com um evento, e aí uma das pessoas falou para ele assim, ah, eu sou TDAH, então você leva em consideração. Ele falou, eu também, minha irmã também, e ela tem um perfil que fala sobre isso. Então, as coisas mudaram um pouquinho nos últimos anos. Ah, legal. Acho que essa falta de conhecimento também, né, para as pessoas terem esse pré-conceito, né? Não saber como lidar, onde chegar, aí a pessoa fica nessa insegurança, né? Isso. Falando um pouquinho sobre a escola ainda, você acha, aliás, uma dúvida, tem escolas que são específicas para quem tem TDAH? Não, né? Seria mais um preparo do professor da instituição de modo geral. Sim, é claro que, falando do ensino privado, eles estão mais bem preparados para esse tipo de aluno, né? Mais recursos lúdicos, né? Grades diferentes, não voltada para o TDAH, mas são escolas que existem mais atividades extracurriculares que acabam sendo mais benéfica para o TDAH. Falando do ensino público, né? Eu transitei entre os dois na minha vida, então consigo falar um pouquinho mais com propriedade. As adaptações no dia a dia vai depender muito da coordenação do educador e dos pais. Do que aquela criança precisa, porque TDAH não é receita de bolo. Cada TDAH é de um jeito, cada autista de um jeito. Cada criança tem uma experiência em casa que piora ou não os sintomas do TDAH. Então, tem muita essa questão também, né? No ensino público, eu tive mais dificuldades, porque eu era considerada uma aluna mais preguiçosa. Então, isso me trouxe muitos rótulos negativos ao longo da vida, né? Inclusive, hoje em dia, eu tenho contato com turmas dessa época e tal, e metade das crianças eram TDAHs e nem sabiam. Olha que coisa absurda. Assim, não existe escolas específicas para isso, né? Claro que para outras necessidades, para outros transtornos, sim, mas para TDAH, não. Realmente as crianças são inseridas em salas normais e eu acho que deveria ser assim. O que falta é um pouco de cuidado por parte da educação, realmente, porque se você for parar a pensar, eu sou profissional da área da saúde e eu saí da faculdade sem uma visão clara do que era TDAH e autismo. Eu sabia porque eu era. Então, todo esse meu trabalho foi um background. Agora, tem muitos alunos de psicologia, muitos pedagogos que saem também sem essa base. Então, o TDAH, o autismo, esse transtorno de neurodesenvolvimento, eles são inseridos na tua carreira pós-faculdade, um programa de residência, de pós-graduação. É no dia a dia, realmente. Então, precisava ser melhor falado, melhor explicado, de uma forma mais profunda, de uma forma mais acolhedora, lá na graduação, na formação desse profissional. Não quando ele se deparasse com uma criança cheia de dificuldades na sala de aula dele. Né? Não está errado, tá? Mas deixar para aprender somente quando você encontrar o problema, às vezes te passa despercebido outros sinais que aquela criança já está apresentando há mais tempo. Ô, Ellen, e aí você fala sobre várias crianças descobriram quando você, né, teve a explicação e tal. Vamos supor que a gente tem aí alguns ouvintes e espectadores que vão se identificar ou identificar em seus filhos esses sintomas. Qual seria a primeira ação a tomar? Assim, procurar uma terapia ou procurar qual tipo de especialidade, de médico? Então, aí tem dois caminhos possíveis, né? Se a criança já faz uma psicoterapia, talvez seria relevante levar esse assunto para a psicoterapeuta, né?
e ver o encaminhamento a partir daí. Caminho mais tradicional, tá? Que é mais aceito. Fazer uma listinha de sintomas, isso eu falo para todo mundo, gente. Não cheguem na consulta médica assim, só confiando na memória, porque na hora vocês ficam nervosos, não sabem o que falar. Então, faz uma listinha de sintomas, de sinais que te incomodam, que você acha que tem alguma coisa, que traz prejuízo na tua vida. Esse é o primeiro ponto. E procurar um psiquiatra, primeira coisa, né? Então, vai lá no psiquiatra, faz suas queixas, né? E antes de qualquer processo de medicação, né? Porque eu brinco assim, a gente tem que correr de profissional assim, gente. A pessoa te ouviu 5 minutos e fala, olha, vou te dar esse remédio aqui, tá? Sem avaliar toda a questão por trás, né? Ele vai te dar algumas hipóteses diagnósticas de acordo com o que você relatar para ele e vai te encaminhar para um neuropsicólogo, né? Que é um profissional especializado em fazer essas escalas de avaliação. O que seriam essas escalas de avaliação? São testes para saber se você realmente tem o transtorno. Claro que não são só elas, são diversas consultas que você vai fazer. É uma série mesmo de entrevistas para conhecer um pouco da tua infância, da tua vida adulta, né? Caso seja um adulto. Às vezes entrevistar pai, mãe, marido, esposa, para saber como é a convivência com você e depois aplicar essas escalas. E aí, nessas escalas, de acordo com a sua pontuação, vai ter a hipótese diagnóstica principal. Depois que você passar por essa série de avaliações, você retorna ao psiquiatra e aí ele pode fechar o teu laudo, né? E aí, fechando o teu laudo, você vai ter aquele códigozinho lá com aquele CID, né? E a partir daí, traçar a melhor estratégia de tratamento. Se vai ser medicação, se vai ser somente a terapia, né? Se vai ser só uma mudança de rotina. Porque eu não sei se eu cheguei a falar, o TDAH, ele tem medicação. Foco, atenção, a gente consegue melhorar, né? A ansiedade, a gente consegue fazer tratamento, a depressão. Mas no caso do autismo, não. Então, a gente lida só com os sintomas. Então, se eu tenho uma depressão associada ao autismo, eu trato a depressão. Se eu tenho um TDAH associado ao autismo, eu trato o TDAH. Então, tem muitas vertentes aí. Agora, uma indicação minha, né? Porque eu, quando fui procurar o diagnóstico, passei por mais de 7 especialistas. E não passei porque, meu Deus, eu não tô acreditando no diagnóstico. É porque, como eu era uma mulher autista adulta funcional, eu tive uma dificuldade maior em ser validada. Então, quando você vai procurar um diagnóstico tardio, principalmente, procure por especialistas. No primeiro momento, pode parecer um investimento de tempo e dinheiro maior, mas eu garanto que não, que vai te economizar muito tempo e muita dor de cabeça. Não que os outros profissionais que não sejam especialistas em TDAH, né, em autismo, não sejam bons, mas não é a rotina deles. Então, eles podem deixar passar despercebidos sinais críticos que já te ajudariam a fechar esse diagnóstico mais rápido, né? Então, procurar sempre especialista. E eu recebo muitas perguntas também falando, procuraria neuro? Gente, depende, se o neuro for especialista nisso, mas o profissional mais indicado realmente é o psiquiatra. Né? Então, psiquiatra, avaliação, volta para o psiquiatra para fechar o laudo, e a psicoterapia, que é, assim, uma de importância, nossa, suprema no tratamento. Sim, como você disse, para todos nós. Para todos nós, exatamente. Terapia é necessário. Muito. Jeff, quer seguir? Sim, eu queria só voltar um pouquinho sobre a questão da sociedade, né? Eu falei sobre preconceito. Você já se deparou principalmente com seguidores ou até pessoalmente, na sua família, pessoas com TDAH, mas elas acham melhor fingir ou não mostrar que tem para não perder uma oportunidade de emprego ou ficar bem perto de amigos? Você já se deparou com essa situação? Puxa, Jeff, direto. Na verdade, é o que mais acontece, meu amigo. Demais, demais. Na família, nem tanto, porque as relações acabam sendo um pouco mais escrachadas quando a gente está, né, em família. Eu não tive esse problema, pode ser que algum seguidor tenha. Mas no trabalho, eu não falei que eu tinha TDAH até no início da pandemia. E não porque eu tinha vergonha, porque, nossa, eu vou me rotular, mas é porque a instituição lidava com isso de maneira um pouco diferente. Eu venho de uma área muito tradicional, que é a área da saúde, e venho de uma área mais tradicional ainda, que é a área cirúrgica. Então, quando você vai ser contratado e fala, olha, eu tenho transtorno de déficit de atenção, o cara já pensa que você não vai conseguir fazer nada, né? Então, tem aquele preconceito em torno do transtorno. E aí, quando você fala que você é autista, aí tem dois extremos. Ou acha que você é um gênio, que também é pura falácia, ou que você não vai conseguir se comunicar de maneira nenhuma. Né? Então, voltamos àquele assunto do espectro, que você pode sim ter uma superdotação, altas habilidades, mas não é regra para autismo.
né? Você pode ter, uma pessoa também pode ter altas habilidades de superdotação e não ser autista. Então, tem essas separações aí no diagnóstico. E aí, no trabalho, eu fui falar durante a pandemia, porque durante a pandemia, muitas questões de saúde mental começaram a aflorar. Então, as pessoas falavam mais sobre ansiedade, sobre depressão, sobre interação social, sobre tudo isso, as questões que a gente estava passando, né, devido ao isolamento. Então, eu consegui ter mais abertura para conversar e falar. Foi bem aceito o TDAH. Agora, do autismo, ainda tem um estigma muito grande, né? Meu trabalho sabe que eu sou tudo, mas no dia a dia a gente demora um pouquinho a introduzir o assunto, porque às vezes as pessoas param de falar com você. E aí eu vou dar um exemplo muito rápido aqui, que é esses dias eu uso transporte público aqui em São Paulo, porque às vezes é impossível se locomover de carro, né? A cidade de São Paulo é complicado. E aí eu tava com o meu cordão de identificação, né, de autismo. Quando tá muito cheio eu tenho que usar, porque não consigo dar conta de ficar muito tempo na fila. E aí eu entrei, me sentei no ônibus, coloquei o meu cordãozinho, e aí veio uma senhora para sentar do meu lado. Quando ela olhou meu crachá, ela fechou o rosto e levantou, preferiu ficar em pé. E eu jamais achei que eu ia passar por esse tipo de coisa, porque mesmo não sabendo do meu diagnóstico, enfim, minha vida inteira eu nunca tive esse tipo de preconceito, porque eu sempre vi num meio muito diverso, né? E eu achei aquilo horrível, aí me deu um aperto no coração, eu falei, nossa, eu nunca tinha passado por isso. Se eu não tivesse usado o colar de identificação, provavelmente se vocês me encontrassem na rua, não iriam me dizer que eu sou autista, porque eu mascaro muito bem. Esse é um dos problemas de quem diagnosticar tardiamente, né? A gente prefere, assim, se derreter por dentro, se apertar por dentro, mas não deixa transparecer alguns sinais. E eu fiquei tão pesada com aquilo, eu falei, puxa vida, as pessoas ainda têm estigma, vai saber lá o que ela pensou de mim, né? Nossa, ela Então, achou que isso era acontece. contagioso, né? Olha, Jéssica, eu não sei se é contagioso ou se realmente é medo, eu não sei explicar, mas eu tenho muitas colegas que já passaram por isso, e autista, né, hoje em dia já é considerado PCD, pessoa com deficiência. Então, a gente se enquadra em concursos públicos, em processos seletivos para PCD. O problema é que quando a gente chega com o nosso laudo, eles falam que a gente não é PCD o suficiente para assumir uma vaga também. Então, no mercado de trabalho, ou a gente veste a camisa mesmo e fala, eu sou autista, eu vou lutar por essa vaga, eu vou entrar com o processo, é assim que eu vou fazer acontecer, ou a gente finge que não é, guarda um laudo e tenta entrar no mercado de trabalho como todos entram. Infelizmente, funciona dessa forma, bem binária hoje em dia. O diálogo é muito restrito entre a instituição, enfim, tanto de ensino quanto de trabalho. É aquela É, questão que a gente falou, né, do conhecimento, né, a falta de conhecimento. Sim, a gente tinha até essa pergunta aqui também, né? De o que é melhor? Fingir ser quem você não é, ou assumir e dizer, né? E entrar numa vaga específica, ou então ser sincera desde o início no processo seletivo. Tem essa resposta do que é melhor? olha, eu acho que assim, além dessas questões, você tem que estar muito resolvido com você mesmo. Porque se você escolher ou não falar, é uma escolha unicamente tua. Mas aqui dentro você tem que estar bem resolvido, para que depois você não fique se questionando o tempo todo. O que acontece que eu vejo muito, né? Muitas empresas querem contratar autistas por conta dessa questão da genialidade, desculpa até falar, gente, dessa palhaçada aí que o pessoal acha, né? Os extremos aí, nossa, ele é um gênio. Ou porque essas pessoas, teoricamente, para eles são menos PCD, então eles vão ocupar vagas que são PCD, sem a empresa ter o prejuízo de fato, sem fazer grandes adaptações, por exemplo, como fosse uma pessoa cadeirante que precisa de uma rampa de acessibilidade, né? Apesar de ser lei, muitas empresas não têm. Então, assim, depende do trabalho que você vai fazer, depende se é relevante para você, se traz prejuízo para você, se você quer vestir a capa. Eu brinco que eu visto a capa no perfil e que eu me assumi uma pessoa autista para todo mundo, TDAH, enfim, falo sobre isso, porque para mim foi uma questão de identidade. E mesmo que o meu trabalho não me entendesse hoje em dia, que minha área não me entendesse, para mim não ia importar. Porque aquilo estava me trazendo tanto sofrimento há tantos anos que foi uma escolha minha. Mas você tem que estar pronto para arcar com isso. Porque a sociedade é um pouquinho cruel com a gente que é neurodivergente, né? Ainda é uma deficiência invisível. Você não consegue olhar para a cara de todo mundo e falar TDAH, só de olhar, autista, só de olhar, né? Então as pessoas acabam invalidando essa nossa dor também. Então tem que estar preparado, ou vestir a camisa e assumir essas consequências, ou levar a vida mascarando, que eu particularmente acho que é mais prejuízo para você, né?
Então, parar de pensar um pouquinho em terceiros, e eu acho que oportunidades de trabalho, de estudo e de relações vão aparecer, né? A gente vai acabar encontrando a nossa tribo, as nossas questões, mas viver uma vida que não é sua, eu acho que não vale a pena. Acredito até para quem convive com a pessoa, para a gente saber exatamente como se comunicar, qual é a melhor forma, né? Eu falo isso no ambiente de trabalho, muitas vezes, poxa, se você fica o dia inteiro com a pessoa, né, ali do seu lado, se você faz uma coisa errada ali, que não está indo, você não sabe como lidar, é muito mais fácil a pessoa chegar e se abrir, falar assim é bom, assim não é, não se comunica assim, enfim. Eu acho que é menos prejuízo para os dois lados, sabe? Melhora a tua interação com os colegas de trabalho e ainda ajuda a conscientizar. Poxa, tem uma pessoa que é autista no meu setor, tem uma pessoa que é TDAH. Então, já aconteceu, como eu trabalho no setor cirúrgico, de chegar crianças que são autistas, e eu ouvi de médicos, infelizmente, né, isso tem em toda a profissão, falar, mas ele nem é autista, agora tudo é autista. A criança chorou um pouquinho mais alto, é autista, né? E eu chegar para a mãe e falar, olha, você está precisando de alguma coisa? Tudo bem? Eu também sou autista. E levantei assim o meu jaleco e mostrei o colarzinho para a criança, e a criança abriu um sorrisão, falou, nossa, ela é igual eu! Então, isso também é muito legal, né? Só que é aquela coisa, tem que mostrar a cara a tapa, né? Senão tem os seus pesos, sabe? Tal. Bem interessante. Com certeza a gente gostaria de fazer muitas perguntas. Nossa, esse assunto é bem interessante, está trazendo bastante conhecimento para a gente. A gente está chegando perto do fim do nosso voo. E antes da gente encerrar, a gente tem uma última pergunta para você, porque a gente falou sobre hiperconectividade, né, muitas telas. No mundo atual, isso ajuda ou atrapalha quem tem TDAH? Olha, eu acho que atrapalha um pouquinho. Vou falar por minha experiência, tá? Eu sempre achei que eu era uma pessoa multitarefas. Aquela falácia de ser multitarefas, né? Várias janelinhas abertas no computador, fazendo várias coisas, ouvindo música, lendo tudo. E na verdade, eu tinha a falsa sensação de conseguir fazer muitas coisas, só que na verdade eu estava dividindo a minha atenção e não fazia nada muito bem. Essa é a realidade, né, gente? Então, não existe esse mito aí de ser multitarefas, o que é que a gente divide realmente a atenção e não faz com a mesma qualidade. Eu trabalho com internet e aqui em casa a gente tem outros tipos de trabalho e muitas vezes eu tenho que dosar o tempo de tela, porque realmente é muito estímulo. Como eu comentei com vocês, a gente que é neurodivergente, TDAH, dislexo, autista, a gente tende a se apegar em mais detalhes do que uma pessoa que não tem o transtorno. Então, por exemplo, eu tô com a minha telinha aqui aberta de vocês. Eu já li várias vezes todas as palavrinhas que tá nessa tela. Quando eu tô almoçando, eu leio o rótulo do salgadinho, da ração, qualquer coisa que eu tenho perto de mim, do cachorrinho e tal, várias vezes. Então, se você me perguntar que lado que tá tal palavra, eu vou saber na etiqueta. Então, é uma chuva de informações muito grande. E chega um momento do dia que aquilo satura, né? Então, excesso de telas pra gente não é uma boa, tem que dosar tempo. Inclusive, né, recentemente surgiu aí até uma polêmica na internet, que é o autismo de telas. Pessoal, isso não existe, tá bom? Telas não causam autismo. O máximo que excesso de telas para crianças causam, né? É a questão da interação social, não é saudável realmente. Pode causar uma introversão, pode causar um atraso na fala, mas isso não significa que é autismo, tá bom? Então, telas não causam autismo, somente mesmo essa sobrecarga sensorial, essa sobrecarga de informações. Acaba gastando a bateria, né? Que nem a gente E comentou acaba gastando a anteriormente, bateria. né? Exatamente. Mais rápido. Entendi. Ellen, o bate-papo foi muito gostoso. Eu gostaria de agradecer a sua participação. Acho que todo mundo que está vendo e nos ouvindo também gostou bastante, né, Babi? Sim, total. Eu tô aqui querendo ficar mais. Eu que agradeço o obrigada, convite, viu? gente. Quer falar para te seguir, Ellen, novamente? Pode falar suas últimas palavras. Então tá bom. Pessoal, então eu tenho o perfil no Instagram, que é o @sinapse criativa. O sinapse é com Y, tá bom? E eu tenho um canal do YouTube também com o mesmo nome, tá? @sinapse criativa. E aí o finzinho do canal é Ellen Tessaro. E lá eu conto um pouquinho de como é a minha rotina sendo TDAH, sendo autista, mostrando as minhas estratégias aí para lidar com esses dois transtornos de maneira mais leve. Boa. Isso. Muito obrigado. E você, curtiu esse voo? Compartilhe com seus Adorei. amigos e voe junto com a gente. Chegamos ao fim, né, do nosso voo. Não saia da janela e aguarde os próximos episódios. Obrigado.